Olá, eu sou o professor Rogério Graceto e este é o primeiro vídeo de uma série que irei fazer sobre o Código Florestal. Antes de iniciarmos, um disclaimer que eu usei várias imagens que eu consegui na internet e eu não sei mais a origem dessas imagens. Tentei achar imagens similares em bancos de imagens gratuitos e não consegui. Então, se por acaso você for o autor de uma dessas imagens e se sentir prejudicado, por favor, entre em contato que eu retiro a imagem. As imagens são todas usadas nesse vídeo que não tem nenhuma finalidade comercial, apenas finalidades didáticas. Ok? O Código Florestal, vamos passar para a própria lei aqui, é uma lei que foi promulgada em 2012, e já logo no que a gente chama de ementa da lei, ele diz aqui o que ele faz. Né? O Código Florestal ele dispõe basicamente sobre a proteção da vegetação nativa. Esse é o intuito principal dele, mas nós vamos ver que tem uns outros poréns aí dentro dessa lei. Então, eu fiz aqui um mapa de palavras da lei. A gente percebe já algumas palavras que aparecem muito dentro dessa lei. Né? Reserva legal é uma delas e áreas é outra delas, por causa das áreas de preservação permanente. Né? É interessante também que entre as palavras comuns que aparecem aqui nós temos supressão, manejo, servidão e proteção está até num grau aqui menor até do que supressão, né? Então mostrando que exploração também está aqui razoavelmente grande. Então nós temos o Código Florestal, ele regula também o uso das florestas e não só a proteção, né? Esse uso supostamente sustentável. Tá? Como todas as leis ambientais, né, ele tem essa não foge à regra, ele tem algumas partes muito importantes que eu vou ressaltar aqui para vocês nessa série de vídeos, que são os princípios, as definições e 3 tópicos que eu considero mais importantes para o nosso curso aqui, que são as áreas de preservação permanente, também chamada de APPs, as reservas legais, que são aqui abreviadas por RLs, e as áreas consolidadas. Ela é uma lei muito grande, tem muitos detalhes, que for para áreas específicas, por exemplo, para fazer mapeamento de propriedades rurais ou determinação de limites, tem que prestar atenção nas orientações do CAR, e quem for trabalhar com recuperação tem que também olhar o setor que fala do PRA, que é um plano ou projeto de recuperação de áreas degradadas. Nós aqui vamos nos concentrar nesses aspectos aqui, dos princípios, das definições, das áreas de preservação permanente, das reservas legais e das áreas consolidadas. Tá? Então, dentre os princípios, eu também estaria algumas palavras principais aqui. Nós podemos observar que eles tratam de preservação, sim, de sustentabilidade, sim. A gente já vai olhar um pouquinho o que são esses incentivos econômicos, mas o que chama atenção é que a agropecuária, que teoricamente é um código florestal, não é um código de agropecuária, mas ela entra dentro dos próprios princípios. Então, para isso nós vamos olhar diretamente a lei. Então, logo no comecinho, o artigo fala do que trata a lei, normas sobre proteção da vegetação, APPs, reserva legal e tal, mas já temos aqui exploração florestal, suprimento de matéria-prima florestal. Então já temos algumas coisas que indicam que ela também vai falar sobre o uso das florestas. Bom, eu achei melhor a gente olhar diretamente a lei, os princípios, e a gente passa por eles, que são poucos. O primeiro princípio que está aqui, preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa. Né? Ainda bem que estão outras formas, porque aí entrariam também os pampas, o cerrado, a caatinga, o pantanal, as formações rupestres, mangues, estuários que têm vegetação associada, etc. Né? Então, biodiversidade como um todo também. Então, o Código Florestal não trata só de florestas, mas sim de vegetação nativa. Então, por isso que nós temos aqui preservação como um dos primeiros princípios importantes do Código Florestal. Aí, uma coisa que é muito curiosa é que logo no segundo princípio nós temos, reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária, e aí que vem florestas depois, né, e vegetação nativa, na sustentabilidade, no crescimento econômico e melhoria da qualidade de vida da população brasileira. E também fala da presença do país, né, como é tradicional do Brasil, como fornecedor de commodities, né, a presença do país
nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia. No caso, a gente está falando de álcool principalmente, né, e biodiesel bem menos. Mas olha assim que a atividade agropecuária entra antes do papel das florestas e está logo nos princípios do Código Florestal falando da função estratégica da atividade agropecuária. É por isso que eu destaquei aqui como um segundo princípio, um componente importante é o componente da agropecuária, mostrando uma coisa que está por trás da promulgação de diversas leis, que é o embate, né, a batalha entre grupos de interesse dentro do Congresso Nacional, que no caso nós todos sabemos que a bancada ruralista é extremamente forte e foi muito ativa nessa modificação do Código Florestal que ocorreu em 2012 em relação ao Código Florestal anterior, que era de 1965. E a sustentabilidade também aparece aqui dentro desse segundo princípio, né? Fala da importância da função estratégica da agropecuária para a sustentabilidade. E, em segundo lugar, né, a importância das formas de vegetação nativa e das florestas nesta sustentabilidade. O terceiro princípio fala sobre a ação do governo na proteção e uso das florestas, né? Então, demonstrando aquilo que nós já vimos em relação à Constituição, que o governo ele deve interferir na preservação ambiental como um dever seu, né? Ele não é dono do meio ambiente, mas ele é, sim, fiscalizador e gestor, né? Então, o governo é obrigado a agir na proteção e uso sustentável das florestas. Por isso que eu coloquei aqui como ação governamental, como um tópico importante para a gente lembrar dos princípios do Código Florestal. Um quarto item, que também é uma coisa muito comum na área ambiental, vem desde a Constituição, é a responsabilidade comum. Ou seja, a gente vê que todos os níveis federativos, como nós chamamos, né, a União, o Brasil como um todo, os estados e o Distrito Federal e os municípios, todos eles têm responsabilidade comum e olha aqui, também como está desde a Constituição, junto com nós, conosco, junto com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e suas funções ecológicas. Tá? Então, por isso que eu destaquei aqui responsabilidade comum. Um outro princípio importante tem a ver com incentivo à pesquisa científica, que também é algo que vem desde o artigo 225 da Constituição Federal, como nós vimos no nosso curso. Então, fomenta a pesquisa científica e tecnológica para o uso sustentável, tanto das florestas como das formas de vegetação nativa, tá? Das outras formas. Não só do uso, mas também para recuperação e preservação, que são outras preocupações teóricas aqui do nosso Código Florestal. E, por fim, os incentivos econômicos que eu destaquei aqui como um último elemento importante para a gente lembrar dos princípios do Código Florestal, está justamente incentivos econômicos para fomentar a preservação e recuperação. Não diz como virá esses incentivos econômicos, mas diz que é um princípio da lei, ou seja, se você pode criar diferentes formas, como a servidão ou pagamento por serviços ambientais, isso não está especificado como serão feitos esses incentivos econômicos, porque é um princípio, mas está lá no comecinho do nosso Código Florestal que você deve, é papel do governo criar e mobilizar incentivos para essa finalidade de fomentar a preservação e recuperação da vegetação nativa. Bom, um outro item importante está aqui nesse segundo artigo aqui do Código Florestal, que eu queria destacar, é esse expressãozinha aqui, são bens de interesse comum a todos os habitantes do país. Ou seja, você reconhece as formas de vegetação nativa todas, né, as florestas e as outras formas, como a gente falou aqui, né, cerrado, caatinga, pampas, campos rupestres, pantanal, etc., como bens de interesse comum a todos os habitantes do país. O que conversa muito com o artigo 225 da Constituição, que nós vimos no começo do curso, que o meio ambiente é bem de uso comum do povo. Aqui não fala de uso, fala de interesse comum, mas mesmo assim dialoga muito com os princípios gerais da Constituição. Então, nesse primeiro vídeo nós vimos o objetivo geral da lei e os seus princípios, e nos próximos vídeos nós vamos tratar sobre as definições, que estão todas nesse artigo 3º aqui, ou seja, no artigo 3º fala das definições, porque ele diz para os efeitos desta lei, ou seja, para as finalidades e para o entendimento desta lei, deste Código Florestal, o que se entende por aí, Amazônia Legal, APP, etc., é o que ele vai falar, todas as definições que vão valer para essa lei.